Então, recapitulando com você, Neemias, ele faz parte de uma temporada, vamos assim dizer, da reconstrução do povo de Deus. E nós temos 3 líderes que foram chamados, comissionados por Deus para promover a reconstrução. Nós temos Zorobabel, Esdras e Neemias. E Neemias, ele foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. No capítulo 1 nós aprendemos sobre isso, sobre o chamado para a reconstrução de Israel. Perceba que após o chamado para a reconstrução, nós devemos começar a nos preparar para a obra. Talvez um dos grandes erros do homem está exatamente nisso, na preparação. Às vezes justificamos que em Provérbios nos diz assim que o homem ele pode fazer muitos planos, mas a resposta certa é do Senhor. Mas isso não significa que o homem ele deva se preparar. Isso não significa que o homem ele não pode planejar. Porque perceba que o próprio Cristo Jesus, em uma das suas parábolas, ele nos ensina algo muito importante. Ele diz assim: olha, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Ou seja, o problema, a questão não está em planejar. Nós devemos planejar, nós devemos estar preparados, planejar a reconstrução, estarmos preparados para a boa obra. Mas a resposta certa, ela vem de Deus, a providência vem do Senhor. Então a nossa segunda mensagem da série de mensagens é preparando para a boa obra. E Neemias, ele vai nos ensinar alguns princípios importantes nesse texto. O primeiro princípio, o primeiro slide: entenda a importância da espera. Amém, irmãos? Entenda a importância da espera. Não corra adiante do chamado de Deus. Nós não podemos ser imediatos. Retorne comigo ao versículo 1, ao capítulo 1, versículo 1 de Neemias. Palavra de Neemias, filho de Acalias, versículo 1. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. E aí, nós lemos semana passada, Neemias, ele recebe a notícia do povo de Israel, ele recebe a notícia dos muros que estavam destruídos, do povo que estava lá afligido, e aí ele se sensibiliza, ele lamenta, chora e jejua por alguns dias. E aí até eu entrar o capítulo 2, e aí nós entramos no versículo 1 do capítulo 2, e aí ele já diz assim: olha, no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei o rei. E aí ele tem aquele momento da conversa que ele pede para reconstruir, para retornar à terra onde os seus pais estavam enterrados. Mas aí perceba que no momento que Neemias ele recebe a notícia de Jerusalém, que estavam destruídos, que o povo estava passando por grande sofrimento, por humilhação, ele estava no mês de Quisleu. E aí no segundo capítulo, no mês de Nisan,
E se você tiver a curiosidade e pesquisar sobre o calendário judaico, ele é muito interessante. O primeiro capítulo descrito, o primeiro versículo do capítulo 1, que é o mês de Quisleu ou Kislev, corresponde entre novembro e dezembro, segundo o calendário judeu. E em Neemias 2, versículo 1, que é o mês de Nisan, corresponde a março e a abril. Ou seja, nos dois capítulos falam que acontece no 20º ano, mas seria no 20º e no próximo ano o capítulo 2, indicando que o capítulo 2 ocorre no ano seguinte. Em outras palavras, para você entender melhor aonde que eu quero chegar, quando Neemias ele recebe a notícia de Jerusalém, ele está entre novembro e dezembro do nosso calendário, e até ele ir ter a conversa do rei em março e abril, ou seja, um período aproximado de 4 meses de espera. Sabe o que nós aprendemos aqui, amados? Nós não podemos ser imediatos. Eu confesso algo que é uma grande dificuldade minha. Eu sou uma pessoa muito apressada, eu não sei esperar. E eu compartilho isso com você, irmãos, para você ver que pastor não é super-herói. Nós estamos do mesmo jeito, estamos buscando do mesmo jeito, e o Senhor precisa trabalhar em cada um de nós. E por que eu falo isso na reconstrução? Porque nós não podemos ser imediatos. Quando Neemias ele recebe a notícia do povo, e até ele pedir ao rei, nós temos um período de aproximado 4 meses. 4 meses lamentando, chorando, e certamente, muito provavelmente, jejuando entre esse tempo. E talvez a gente olhe aqui e os imediatos pense assim, por que Neemias, na mesma hora, ele não vai lá e fala com o rei, conversa com ele, pede para retornar, e aí no próximo dia ele vai lá, já bota a mão na obra, já reconstrói os muros? Irmãos, nós não podemos ser imediatos. Eu gostei de uma afirmação, eu até gostei de uma afirmação que diz assim, nós não podemos ser imediatistas. Mas pastor, por que você está falando sobre isso? Abra comigo em Eclesiastes, capítulo 3. E eu quero que você guarde esse capítulo no seu coração. Quando você pensar que as coisas elas não estão acontecendo, quando no seu coração você pensar que está demorando demais, quando você tentar ser imediato e falar, eu preciso fazer algo porque eu não estou vendo acontecendo nada, lembre-se de Eclesiastes capítulo 3. E vamos ler, fazer a leitura dele completo. Versículo 1. Para tudo há o que, irmãos? Há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar
e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. Pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar. E disse: nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade. No lugar da retidão havia ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas? E se o fôlego do animal desce à terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem pode fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Amém, irmãos? Irmãos, guarde esse capítulo no seu coração. Faça a releitura dele e entenda que há um tempo debaixo de tudo. Eu falo sobre esse princípio de não sermos imediatos na reconstrução, porque tudo há um tempo certo. Há um tempo de preparação e há o tempo de ação. Mas pastor, como que eu descubro qual que é o tempo? Você precisa estar sensível àquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Você precisa estar sensível àquilo que Deus está fazendo. E principalmente, amados, entenda comigo que essa série de mensagens não é um truque para daqui 3 semanas as coisas elas vão mudar em sua vida, não. O tempo da colheita, há tempo de plantar e há tempo de colher. E talvez será o tempo de espera. Deus, Ele tem trabalhado em mim justamente isso, há um tempo para tudo. Nós não podemos ser imediatos. Eu sei que dá uma ansiedade, mesmo que pequena, de ver as coisas já acontecendo, de ver a mudança já acontecendo, de colher aquilo que nós plantamos. Mas o grande problema, irmãos, é que há muitas pessoas abrindo mão de tudo
por causa do tempo de espera. Neemias, ele esperou pacientemente esses 4 meses de preparação, até ele conversar com o rei, pedir autorização a ele para reconstruir. Neemias, ele esperou pacientemente pelo tempo de Deus antes de agir. Ele não se precipitou, mas esperou o tempo certo. Da mesma forma, irmãos, nós não devemos nos precipitar. Que nós possamos esperar no Senhor e esperarmos o tempo certo de agir. Amém, irmãos? Entenda comigo que a espera, ela não é perda de tempo. A espera, ela é um investimento diante do Senhor. Porque para pensar comigo, o tempo, ele vai passar do mesmo jeito. O tempo vai acontecer, ele vai passar do mesmo jeito. Mas cabe a você entregar, esperar nele, em Deus, e entregar a ele, e esperar um direcionamento, uma porta aberta e uma vontade dele. Mas pastor, onde que há exemplos na Bíblia de pessoas que se foram imediatistas, precipitaram? Perceba que Abraão e Sara, eles tinham uma promessa dada pelo Senhor. Mandou olhar para as estrelas do céu, e seria a sua descendência. Havia uma promessa para ele. E aí, quando Abraão tivesse com seus 100 anos de idade, ele não sabia disso. Nós lemos, e aos 100 anos de idade, a promessa do Senhor concretiza. Ele dá, de Abraão e Sara, dá o nascimento de Isaac. Porém, perceba que eles tentaram antecipar. Eles anteciparam com Agar. Foi uma ordem dada por Deus, irmãos, que Abraão se deitasse com a serva de Sara? Foi a pedido do Senhor? Se não foi o imediatismo de Abraão e Sara de ver a promessa acontecendo? E aí nós temos o nascimento de Ismael, que não era a pedido do Senhor, mas era de desespero. E às vezes nós fazemos igual em nossas vidas. Nós criamos mais problemas ou desistimos de tudo, porque ou estamos antecipando aquilo que era para esperar, ou estamos desistindo daquilo que nós receberíamos lá na frente. Irmãos, Deus tem 3 respostas claras para nós. Ou Ele diz sim, ou Ele diz não, ou Ele diz espere. Que você esteja sensível, que nós não sejamos imediatos, devemos ser pacientes. Amém, irmãos? Retornando lá em Neemias 2, o segundo princípio que eu encontro nesse texto é a importância de termos um projeto. Você precisa ter um projeto. Às vezes, nós queremos reconstruir. Às vezes, queremos que a mudança comece. Queremos promover reconstrução, seja no contexto que nós precisamos. Porém, a gente vai começando a se atrapalhar. A gente não sabe o que fazer, não sabemos os passos, e nós não estamos preparados para aquilo que vem na frente. As adversidades, os problemas, as responsabilidades. Observe comigo que aí Neemias, ele chegou diante do rei, estava triste. O rei percebeu a sua tristeza, e aí a partir do versículo 3,
Primeiro ele pergunta: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. E aí, com muito rei, porque ele era um copeiro do rei, e aí com muito medo eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E aí o que o rei diz, irmãos? O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. A primeira parte do projeto de Neemias, ele sabia o que precisava ser feito. Ele sabia qual que era a sua responsabilidade. Mas há algo mais interessante que é no versículo 6. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? E quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Olha a oportunidade primeiro que o rei deu a Neemias. O que você quer pedir? E aí Neemias, ele aproveita aquela oportunidade e diz: olha, deixe que eu retorne à terra onde os meus antepassados, os meus pais estão sepultados, para que eu possa reconstruí-la. Irmãos, perceba a clareza na missão. Perceba a clareza da responsabilidade que Neemias tinha. E aí o rei pergunta para ele: olha, quanto tempo que vai demorar? Não basta você apenas ir, mas quanto tempo vai demorar? Quando que você voltará? E aí Neemias, ele marca um prazo com o rei. E aí ele concordou que ele fosse. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque novamente algo que eu falei no início da mensagem, às vezes nós justificamos a falta de projeto com aquilo que Deus ele vai escrever, que a palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios, que o homem ele pode fazer muitos planos, mas a resposta certa, ela é do Senhor. Então eu não posso fazer plano, pastor. Eu preciso viver deixando a vida me levar. Eu não sei o que eu quero lá na frente, eu não sei o que Deus ele quer para mim lá na frente. Eu não sei quais são os passos que eu preciso tomar, quais são as estratégias para a minha vida. Não, eu vou vivendo e Deus ele vai direcionando. Mas entenda, irmãos, que o problema não está em fazer planos, em fazer projetos. Primeiro que o projeto, ele nos dá a visão de futuro. Nós sabemos aonde nós queremos chegar de acordo com a vontade de Deus. E muito mais, nós sabemos aonde nós queremos chegar, nós sabemos o que precisa ser feito para chegar até lá. Você tem visão de futuro para sua família? Você tem visão de futuro da sua vida espiritual? Do seu relacionamento com Deus? Você sabe aonde Deus quer que você chegue? Para onde Ele está direcionando? O que você precisa fazer? Quais responsabilidades você precisa assumir para chegar até lá? Primeiro, que o projeto ele nos dá a visão de futuro, e segundo, que o projeto ele nos prepara
para aquilo que vai estar lá na frente. Se você fazer um projeto para reconstruir uma casa, você tem que planejar tudo para que chegue o problema na frente e você saiba solucionar. Os irmãos que mexem com construção vão saber falar melhor do que eu. Como que o projeto ele se faz? Muito importante. Meu pai ele trabalha com construção civil e quando eu era pequeno eu ficava pensando nisso, mas aí colocava uma linha cá, uma linha lá, media ali. Eu pensava, por que já não põe o tijolo, o cimento e vai fazendo e tá bom. É a mesma coisa, não. Como que é importante o projeto? Pensar, planejar. Neemias, ele tinha um projeto. Imagina o rei, deu a ele essa oportunidade. Viu ele triste com a situação de Israel. Diz assim, olha, o que você quer pedir? E aí Neemias ele para. Eu não sei o que precisa ser feito. O povo está lá sofrendo, está lá angustiado. Eu não sei o que precisa fazer. Ou então, vá, mas quando que você irá retornar? Eu não sei por onde começar, rei. Será que seria uma oportunidade dada a ele dessa forma? Será, irmãos? Quando Neemias ele recebe essa oportunidade, ele está pronto. Ele sabe aquilo que precisa ser feito. Ele sabe o tempo que irá gastar. Pastor, mas o que a palavra de Deus ela nos diz isso? Abra comigo, vamos escorrer um pouco a Bíblia. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Eu deixo você abrir a sua Bíblia que muito certamente você está marcando ela, amém? Não ouviu amém não, hein? Amém? Vamos ler na projeção todo mundo juntos essa passagem. Vamos lá. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Pastor, não fez muito sentido ao meu coração. Abra comigo um pouquinho à frente, Provérbios 21, versículo 5. Para deixar claro ao seu coração. A palavra de Deus nos diz assim, olha, os planos bem elaborados, ou os planos do diligente levam a fartura. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Irmãos, você precisa ter um projeto de Deus para a sua vida. Quando eu falo isso, eu não falo os 5 conselhos para chegar à prosperidade. Não falo sobre isso. Mas eu falo sobre o projeto do Senhor para a sua vida. Aonde Ele quer que você chegue. Aos lugares que Ele quer te colocar. Não para que seu nome seja engrandecido, não, mas para engrandecer o nome dEle. Você precisa ter um projeto de Deus para a sua vida. Ou você tem vivido uma vida sem rumo, sem direcionamento, eu apenas vou. E aí nós não falamos viver, nós falamos sobreviver. Aonde você sabe o que precisa ser feito, o custo, o tempo. E aí você olha para o projeto e diz assim, eu estou disposto. Eu estou disposto, eu quero. É aquilo que Jesus ele vai dizer em Lucas capítulo 14. Abra comigo também, Lucas capítulo 14.
Nessa série nós vamos discorrer muito a Bíblia. Há muitas passagens para nos instruir nessa série de mensagens. E aí, Lucas, no capítulo 14, versículo 28, a partir do versículo 28, o Senhor, Ele diz assim, tinha falado que era uma parábola, perdão, um direcionamento do Senhor, e Ele diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Amém, irmãos? Faz sentido ao seu coração isso? A resposta certa, ela é de Deus. A resposta certa, ela é do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, que o Senhor, Ele sabe os planos que Ele tem para nós. Planos de bem e não de mal. Planos de nos fazer prosperar. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas essas passagens, elas apontam para a providência de Deus sobre nossas vidas. A resposta final, sim, vem dele. Mas isso não é um convite para você viver uma vida sem rumo, sem direcionamento, sem projeto, irmãos. Isso não descarta a necessidade de termos um projeto de acordo com a vontade de Deus para cada um de nós e assumirmos a nossa responsabilidade. Sabe, irmãos, às vezes nós jogamos nas mãos de Deus aquilo que é nossa responsabilidade. Estava conversando na classe de integração com os irmãos, e aí nós falamos justamente sobre isso, que a fé, ela é uma mistura de Deus agindo e nós assumindo as nossas responsabilidades. E aí é muito complexo de entender, porque é impossível assumir a nossa responsabilidade se Deus não agir. E não é somente Deus agindo, mas é eu assumindo as minhas responsabilidades. Imagine comigo, era uma promessa do Senhor, lá em Jeremias, sobre a reconstrução. Então Neemias, ele, ao ouvir sobre a situação de Israel, passados 70 anos, ele poderia se sentar e falar: não, isso é promessa de Deus. É Deus que vai fazer. Está na mão dele. Com uma palavra, sim, poderia fazer. Com uma palavra, ele podia transformar tudo aquilo, trazer o povo de volta, botar os muros para cima. Irmãos, ele criou a matéria, porque ele não poderia reconstruí-la.
Mas ele usa Neemias para preparar um projeto que estabelece um tempo para apresentar ao rei e assim receber a aprovação, e para Neemias ir lá com suas mãos e reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Para nós não jogarmos nas mãos do Senhor aquilo que é nossa responsabilidade. Amém? Ele vai prover o necessário sobre a sua vida. Ele vai te capacitar. E lá no final ele dará a resposta. Mas assuma a sua responsabilidade diante do Senhor. Tenha visão do futuro, daquilo que precisa ser feito e daquilo que você precisa fazer. Deus, Ele quer te usar como instrumento. Amém, irmãos? E o terceiro, retornando em Neemias 2. E o terceiro e mais importante, que Deus, Ele é garantidor do sucesso da sua missão. Você crê nisso, irmãos? Vamos repetir todo mundo juntos? Deus é garantidor do sucesso da sua missão. Mais forte, com fé. Deus é garantidor. Amém? Neemias capítulo 2, e aí vamos fazer a leitura do restante a partir do versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em quem eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porte do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi ao vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrada pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar. Irmãos, uma observação, que perceba a organização para reconstruir. Perceba que não é deixa a vida me levar e eu vou fazendo, eu vou, não. O projeto, a organização. E aí versículo 17, continuando: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E aí esse versículo 20, irmãos, é maravilhoso. E ele responde: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas do que lhes diz respeito, vocês não têm parte
nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Talvez você esteja assim, pastor, eu entendi a proposta da série de mensagens. Reconstrução. E independente do contexto que você esteja passando, seja reconstruir a sua família, que foi destruída por causa de decisões, seja reconstruir a sua vida espiritual, que seja destruída por suas decisões. Independente do contexto que você esteja vivendo, conjugal, emocional, familiar, espiritual. Talvez você esteja assim, mas como que eu vou reconstruir? Talvez você se sinta incapaz, ou talvez você tenha fugido. Pastor, parece que eu vou tentar mexer e piora a situação, porque tem medo. Entenda comigo, irmãos, com toda a convicção no seu coração, Deus, Ele não vai te enviar para uma missão sem que Ele esteja com você, provendo o necessário para que você possa cumpri-la. Amém, irmãos? Eu creio isso com toda a convicção. O mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que capacita, é o mesmo Deus que provém as ferramentas necessárias, e lá na frente é o mesmo Deus que nos garante a vitória em qualquer empreitada. Eu acho maravilhosa essa declaração de Neemias, que diz assim: o Deus dos céus, o meu Deus, fará que nós sejamos bem-sucedidos. Irmãos, duas coisas que você precisa guardar no seu coração. São duas coisas muito óbvias, mas eu tenho entendido que nós precisamos retornar ao óbvio. A primeira é fé. Repita comigo: fé. E a fé, ela é o que, irmãos? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. E ele diz assim: porque quem dele se aproxima precisa crer que ele recompensa aqueles que o buscam. Eu gosto de uma tradução que é do Almeida, que diz assim: que ele é galardoador. Ele recompensa aqueles que o buscam. A primeira palavra que você precisa guardar no seu coração é esta: fé. E a segunda palavra que eu quero que você nunca se esqueça é paciência, que é a capacidade de esperar, crendo que Deus é fiel para cumprir aquilo que foi prometido para a sua vida. Irmãos, a história de Neemias, ela é inspiradora. Ele tinha um projeto e foram 4 meses, aproximado 4 meses esperando. 4 meses em que os muros continuavam derrubados. 4 meses que nada estava acontecendo. 4 meses que ele não poderia retornar à sua terra. E após esses 4 meses, ele faz o pedido ao rei. Estabelece o prazo organizado. E ele recebe a aprovação. E por quê, irmãos? Porque Deus estava com ele. E ele diz com toda a convicção: olha, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém.
E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Amém, irmãos? Novamente, Deus, Ele não te dará uma missão sem que Ele esteja com você, provendo as ferramentas necessárias e te concedendo a vitória. Pastor, isso é bíblico? Sim. Perceba que a grande comissão é a nossa grande missão. E aí o que Ele nos diz? Que para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Mas o maravilhoso que Ele diz: olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, talvez você tenha medo do Apocalipse, que fala sobre as perseguições, fala sobre os tempos difíceis. Mas entenda comigo, se você tem uma missão e ela é dada por Deus, você não tem nada o que temer. Porque Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não apenas nessa missão dada para toda a igreja, mas na sua missão específica, naquilo que Deus Ele tem te chamado, até no chamado para reconstruir. Creia que o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que capacita, e Ele estará ao seu lado. Amém, irmãos? Creia nisso. Você foi chamado para a reconstrução, seja na sua vida ou seja no coletivo. E se Deus te chamou para esta missão, Ele estará ao seu lado, fornecendo as ferramentas necessárias para você obter sucesso. Na próxima mensagem, terceira mensagem dessa série de mensagens, nós iremos falar sobre enfrentar as dificuldades. E aí Neemias, ele enfrentou as adversidades, houve opositores, houve, no próprio capítulo 2, versículo 19, aqueles homens, quando souberam isso, zombaram de nós, desprezaram-nos. Perguntaram: o que vocês estão fazendo? Talvez o seu medo é de ser zombado. E o pior de ser zombado pelo outro é ser zombado pelos próximos, pela própria família. Mas creia, irmãos, Deus está conosco. Nada na vida é fácil, principalmente reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Haverá empecilhos, haverá opositores, haverá dificuldades, haverá pessoas que vão tentar te atrapalhar. Não vou te dizer que será um caminho fácil, porque eu estaria mentindo. Na temporada de reconstrução em Zorobabel, em Esdras, em Neemias, aconteceu muitas coisas, irmãos. Se você tiver curiosidade, leia Esdras e Neemias. Aconteceu muitas coisas, houve oposição dos inimigos, houve zombarias, ridicularização, garrou. Tentaram intimidar e ameaçar, e até conspiração e intrigas. Não foi apenas pegar uns blocos e começar e colocar cimento e, como a gente pensa, né, e colocar no lugar. Não, irmãos. Mas os inimigos foram com tudo para atrapalhar, para impedir. E aí, quando nós pensamos em reconstruir algo em nossas vidas, o inimigo da nossa alma, que não deseja reconstrução, que deseja cenários destruídos, que deseja famílias destruídas, que deseja vida espiritual destruídas, que deseja confusão, discórdias, ele irá trabalhar para impedir a reconstrução na sua vida. Mas se você foi chamado, se Deus ele te deu essa missão,
você pode declarar duas palavras. Primeiro, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E segundo, Emanuel, Deus está conosco. Amém, irmãos? Ele está contigo nessa missão, te capacitando, te direcionando, fornecendo as ferramentas necessárias. Irmãos, que esse seja um tempo para nós prepararmos para a boa obra, crendo que aquele que começou a boa obra há de cumpri-la. Você crê nisso? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Convido o grupo de louvor aqui à frente. Vamos estar orando ao Senhor, mas antes, eu quero que você faça um momento de oração a Deus. Você conhece os seus problemas, irmãos. Você conhece aquilo que você tem passado, aquilo que tem te afligido, e aquilo que precisa ser